Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Para Sempre, de 2012. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então se você liga para spoilers, assista o filme primeiro, depois você volta aqui no canal e escuta o vídeo, né? Esse filme é de 2012, então já tem um tempinho. Quando eu assisti pela primeira vez, eu era adolescente. Confesso para você que até hoje não gosto muito de filme de romance, esse tipo de romance água com açúcar, sabe? Não curto. Mas esse filme na época eu assisti por dois motivos. Um, tinha a Rachel McAdams, que é uma das minhas atrizes favoritas. Dois, tinha o Channing Tatum, que eu gosto muito do Channing Tatum também. Então eu pensei assim, tem um ator que eu gosto, uma atriz que eu gosto, vou assistir para ver qual é desse filme. E esse filme me surpreendeu e muito, que é o que eu vou comentar nesse vídeo com você hoje, né, com vocês hoje. O filme conta a história de Paige e Léo. Eles estão juntos há aproximadamente 4 anos, né? São casados. Tem um relacionamento que é muito bom, né? Os dois são apaixonados. E o que acontece? Ele sofre um acidente de carro. Ele não fica tão machucado assim, mas ela acaba ficando pior do que ele. Só que tem um problema. Ela sobrevive, mas esquece de tudo nos últimos 5 anos. Então, para pensar no seguinte. Você tem alguém, você é casado com uma pessoa, você é apaixonado por essa pessoa. Estão juntos há 4 anos. Aí vocês sofrem um acidente. E quando ela acorda, depois de sofrer esse acidente, ela não lembra quem você é. Não é que ela não lembra que é casada com você, ou não é que ela não lembra que vocês dois namoraram, ou... Não, ela não lembra da sua existência. Ela não sabe quem você é, assim. Você, para ela, é um estranho. A mesma pessoa que você dormiu junto e dorme junto, que você conhece, que você conversa, que você vê todas as manhãs e vê todas as noites antes de dormir. A pessoa que você é casado há 4 anos, que você fez votos, não lembra da sua existência. Não sabe quem você é. Provavelmente, se você não mora numa caverna, você já assistiu o filme, aquele com a Adam Sandler e com a Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez. Só que aqui é completamente diferente. Por quê? A Lucy, ela não lembrava do Adam Sandler, mas ela tinha uma memória que, tipo assim, 24 horas. Então, assim, ela esquecia do cara, né? Mas no dia seguinte ele, né, tava sempre ali fazendo ela se apaixonar novamente por ele, como se fosse a primeira vez. Nesse filme aqui é muito mais brutal, porque os dois já estiveram juntos. Ou melhor, os dois estavam juntos, os dois eram casados, são casados. E a sua esposa, né, dentro dessa história, simplesmente não lembra quem você é. Esse é o plot do filme. Quando você lê essa sinopse, você pode pensar no seguinte, mas deve ser um filme de romance água com açúcar, que o cara vai tentar de todas as formas reconquistar a mulher, ou fazer com que ela se lembre dele. Só que não. Seria muito mais fácil fazer isso. Tipo, inclusive ele tenta, em um determinado momento, fazer, né? Ele mostra as fotos ali do casamento, vídeos, coisas que ele mandou para ela, que ele escreveu para ela. Ele tenta, de alguma forma, resgatar na memória dela quem ele era no relacionamento. Ou melhor, quem os dois eram juntos. Só que isso não rola. Tipo, então ele se vê no seguinte desafio. Ou eu termino com essa mulher, que não sabe mais quem eu sou. Então, assim, quem vai sofrer nessa relação seria apenas nesse término, no caso, né? Vai ser só eu, né? Ela não sabe quem eu sou, então não vai nem sofrer. Ou eu procuro reconquistar essa mulher, não com o que eu fiz um dia para ela, mas do zero novamente. Cara, isso daqui, quando você assiste esse filme, se você já foi casado ou se você é casado, toma uma proporção completamente diferente do que se você fosse solteiro. Porque, por exemplo, você tem o seu parceiro ou a sua parceira ali. Aí você escreveu cartas, você escreveu textos, você postou inúmeras declarações de amor no Instagram, no Facebook. Você gravou vídeo dos dois, de você e da sua parceira ou do seu parceiro, viajando juntos, né? É fácil você sentar a pessoa numa sala,
trancar a porta, deixar ela 12 horas assistindo ali, por exemplo, né, dentro dessa alegoria, o que vocês tiveram, como que você era, o que você disse para ela. Agora, e quando você precisa começar isso do zero? Fazer com que uma pessoa que você conhece, que você é casado, se apaixone por você novamente, só que do zero. Ela não sabe quem você é um estranho para ela. Pior do que isso, tem muita cena nesse filme aqui que é muito doloroso de assistir, né? Tipo, dói muito. Por quê? Quando ela acorda e confunde ele com um médico, ou quando ela lembra do ex-noivo dela, mas não lembra dele. Cara, essa cena é de quebrar, assim. Por quê? Qual que é a história dos dois, né? Parte da história dos dois. Apesar de eu dar spoilers nos meus vídeos, eu acho interessante que se você está até aqui, se você está escutando até aqui e não liga para spoilers, assista o filme, porque às vezes a cena que me tocou, que me marcou, para você pode não ter marcado muito, ou para você pode ter outra cena, né? Enfim. A memória dela, ela não lembra dos últimos 5 anos, e ela foi casada com o Léo durante 4 anos. Ela vem de uma família que tem dinheiro, olha só, ela vem de uma família que tem dinheiro, o Léo ele tem um estúdio de som, né? Ela tinha um noivo rico, então olha só, ela é de uma família rica, tinha um noivo rico, não se casou com esse cara, basicamente para ficar com o Léo, e ela não fala com a família dela. Ela não tem contato com a família dela nesses últimos anos. Então assim, porra, o cara não tem a família dela do lado dele, né? Ele não tem a própria esposa que não lembra dele. Então assim, o cara ele tá sozinho ali, tentando de alguma forma, não é reconquistar, esse filme não tem a ver com reconquistar, porque no Como Se Fosse a Primeira Vez, há uma espécie ali né, o Adam Sandler ele tenta ali, não sei se não é o Sonny não, o Sonny é outro personagem do Adam Sandler, ele tenta reconquistar a Lucy, só que ela não lembra dele. Aqui o Léo ele não tenta reconquistar a Paige, ele tenta conquistar do zero. Ele não desiste da esposa dele, mesmo a esposa dele não lembrando quem ele é. Mesmo a esposa dele lembrando da praga do ex-noivo dela, mas não lembrando dele. Mesmo a família da Paige sendo contra esse relacionamento e sendo muito mais a favor com que ela se case com um noivo que tinha dinheiro. Mesmo contra tudo e contra todos, esse cara não desiste da esposa dele. Então, assim, essa parte do filme é aquele itemzinho, né, que quando você assiste um filme de romance, né, que retrata um amor ideal, digamos assim, faz com que você, sabe, termina o filme ou assiste o filme com um calorzinho assim no coração ou dentro da barriga, tipo, sabe? Esse é o amor romântico, um cara que não desiste da mulher, né? O cara que não desiste do seu amor, que está meio que contra tudo e contra todos, mas ainda assim quer conquistar o amor, quer reconquistar o amor. Não é reconquistar, esse cara começa do zero. Então, assim, ele começa do zero. Quantos homens na posição dele poderia simplesmente desistir? Tipo, e essa história é baseada numa história real, né? Isso aconteceu de verdade com um casal, eles se divorciaram, até porque a mulher não lembrava que era o cara, né? O cara, pra ela, é um desconhecido, um estranho. Ele conquista essa mulher novamente, se casa com ela, os dois têm dois filhos. Então, assim, o fato de você saber que isso aconteceu na vida real alimenta ainda mais essa, eu não vou dizer ideia, mas é quase que uma fé, assim. O neurótico, ele tem fé no amor. O neurótico, ele precisa acreditar no amor. Porque esse amor aqui dá sentido. Então, olha só, o Léo aqui, ele encarna a figura de um príncipe encantado ideal, né? Tipo, eu coloco o Léo dentro desses personagens de filmes de romance que são inalcançáveis, assim. Tipo, não existe um Léo na vida real. Aí você pode dizer assim, olha, mas aconteceu com essa mulher, você acabou de dizer que essa história aconteceu na vida real. Mas óbvio que o filme, nós estamos pensando aqui na ideia de um amor romântico, né? Tipo, um cara que não desiste da esposa dele, que tenta, né, conquistá-la do zero. Isso no casamento, na maioria das vezes com os homens, né, no comportamento dos homens, não existe isso com muitos homens. Então, assim, o cara se relaciona com a mulher, namora com a mulher, é super romântico com a mulher, se casa,
a maioria dos homens relaxa, assim. Essa ideia de conquista, de romantismo, de agradar, não é nenhuma ideia, né? Essa atitude, muitos homens deixam isso de lado. Pergunte a qualquer mulher que é casada há 10, 15, 20 anos, qual foi a última vez que o marido dela chamou ela para um jantar? Num restaurante caro ou num restaurante bom? Qual foi a última vez que o marido dela fez um café da manhã e levou para ela na cama? Qual foi a última vez que o marido dela fez uma declaração no Facebook com um texto enorme no dia do aniversário dela? Qual foi a última vez que ele deu um presente de aniversário dos dois ou que ele se lembrou do aniversário de namoro dos dois? Qual foi a última vez que esse cara pegou uma embalagem de bombom e mostrou para ela, olha só, eu guardo essa embalagem de bombom aqui há 20 anos, porque foi o que eu comprei para você no nosso primeiro encontro de sobremesa. Esse tipo de coisa, para muitos homens casados, não existe. Essa parte da conquista diária, né? De fazer com que o parceiro se apaixone novamente. Não é continuar apaixonado, no sentido de manter, tenho que manter a paixão acesa. Não, é fazer com que a pessoa todo dia olhe para o parceiro e diga assim, caramba, eu ainda sou apaixonado por você. Ou tipo, nossa, eu ainda te amo. Pequenas coisas do dia a dia. Então esse personagem aqui coloca isso, né, escancarado, tipo, olha, o cara não desistiu dela. Tipo, esse cara quer conquistar a esposa dele do zero. Não é novamente, porque ela não lembra da existência desse cara. E ele foi casado com ela. Se essa história tivesse uma outra roupagem, digamos assim, tipo, duas pessoas se conhecem, eles estão namorando há 3 meses, ela perde a memória e ele tenta reconquistar ela. Não, aí beleza. Mas aqui não, ele foi casado com essa mulher. Ele é casado com essa mulher há 4 anos. E ela não lembra dele. Ela não lembra dele. Então, por isso que eu comentei nesse vídeo, né? Quando você assiste esse filme, se você é casado ou se você já foi casado, tem um impacto completamente diferente. Por quê? Hoje em dia, muitas das vezes, né? Acho que na maioria das vezes, né? As relações estão e são baseadas no nível de satisfação que você sente. Então, assim, você tem um parceiro ou uma parceira. Se ele te satisfaz, se ele te satisfaz, você continua com ele. Se ele não te satisfaz mais, você descarta. Essa satisfação aqui não está no campo sexual, mas assim, à medida que eu peço que o outro faça aquilo que eu quero que ele faça, ou que o outro se comporte da maneira que eu quero que ele se comporte, ou que o outro me agrade na maneira que eu quero ser agradado. Então, assim, repare que os relacionamentos hoje em dia não estão baseados no outro, mas em mim, né? No eu, em nós, entende? Tipo, quando você se relaciona com alguém, quando a maioria das pessoas se relaciona com alguém, o nível de satisfação da pessoa é o que, de certa forma, mede ou funciona como um parâmetro se essa pessoa vai continuar ou não no relacionamento. Então, tipo assim, olha, eu sou uma pessoa que gosta muito de assistir filme. Aí a minha parceira ou meu parceiro não gosta de assistir filme. Ou eu coloco um filme para ela ou para ele, enfim, e ele dorme na metade, ou ele não presta atenção. Ou ele termina o filme e só diz assim, gostei ou não gostei. E ele não conversa sobre o filme. Tô dando um exemplo, tá? Esse nível de satisfação dentro de um relacionamento tem a ver com isso também. Tipo, coisas que eu faço, que eu quero que o outro faça junto comigo, só porque eu gosto. E se o outro não faz isso da maneira que eu quero que ele faça, se ele não comenta sobre o filme da maneira que eu quero que ele comente, se ele não assiste o filme da maneira que eu quero que ele assista, você está mexendo demais no celular, desliga o celular. Ou não fica olhando no celular, não. Você está prestando atenção no filme? O que o personagem tal falou? Você entendeu essa parte? Então, assim, repare que, dentro dessa alegoria, né? Assistir um filme aqui não tem a ver com nós. Tem a ver comigo, né? Com o eu, tipo... Então, muitas das relações hoje em dia se baseiam nisso, né? No nível de satisfação que eu tenho. Tô satisfeito com fulano. A gente transa 3 vezes, transamos, né, 3 vezes por semana, beleza. Se fulano começa a querer transar só uma só, isso já começa a me incomodar. Se fulano para de transar, já me incomoda mais ainda.
Olha, eu gosto de ir no domingo de manhã no parque e caminhar. E fulano vai comigo. Se fulano decide, por exemplo, ficar em casa no domingo de manhã para assistir Fórmula 1, isso já começa a me incomodar. Então, repare, satisfação. Tipo, eu me relaciono com você, eu continuo me relacionando com você, eu continuo namorando com você, eu continuo casado com você, à medida que você me satisfaz. À medida que você satisfaz as minhas vontades. À medida que você satisfaz o meu eu. No final das contas, o neurótico ele procura se relacionar consigo mesmo através do outro. É difícil para o neurótico amar o outro como ele realmente é. Nós amamos o outro da maneira como gostaríamos que ele fosse, ou se ele for parecido com a gente, por exemplo. Então essa ideia, né, o amor aqui é um amor extremamente narcísico, mas não nesse filme. Porque qualquer pessoa no lugar do Léo iria pegar suas coisinhas e ir embora. Ele não. Ele permaneceu, mesmo todos os dias, não tendo resultado nenhum ali. Tipo, cara, a mulher lembra do ex-noivo dela, mas não lembra do marido dela. Então, assim, é um filme que eu gosto bastante, né? Pode ser que você, se você assistir esse filme, vai achar, nossa, mas o filme é muito manipulador e tal, manipula minhas emoções, ou olha, isso aqui tá muito fantasioso, ou caramba, isso não ia acontecer na vida real, não sei o quê. Gente, é um filme de romance. Tipo, já falei isso várias vezes aqui no canal, né? Os filmes de romance foram feitos, são feitos e continuam sendo feitos para fazer com que você e eu, e todos os neuróticos, continuem acreditando no amor. Sabe aqueles filmes, tipo, dos anos 80, dos anos 90, tipo Top Gun, o Resgate do Soldado Ryan, Platoon, Apocalipse Now, Nascido para Matar. Porra, poderia listar aqui uns trocentos filmes desses. Não são filmes de guerra somente. É filme pro americano olhar, assistir aquele filme ali, pensar assim, cacete, eu quero me alistar. Eu quero servir, eu quero ir pra guerra. É a mesma coisa com filmes de romance. Assim. Os filmes de romance eles têm esse objetivo. Você assistir e ter duas frases. Sabe quando um filme de romance é bom? Bom pra cacete mesmo? É quando você termina de assistir e diz assim, caramba, isso nunca aconteceria comigo. Olha só, o ideal. Porra, eu gostaria que acontecesse, mas isso nunca vai acontecer comigo. Ou quando você termina o filme de romance e diz assim, caramba, eu quero viver isso um dia. Se um filme de romance alcança esse tipo de sensação no espectador, ele teve seu objetivo atingido. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Assista o filme mesmo, se você ouviu até aqui, né, com spoilers, vale muito a pena. É um dos melhores filmes da Rachel McAdams, que ela também fez o Diário de uma Paixão, que na minha concepção, assim, é o creme de la creme dos filmes de romance, assim. Tirando Titanic, né, porque Titanic tá num nível de quase que um deus, né. Mas o Diário de uma Paixão eu pretendo também falar aqui no canal sobre esse filme, que é também com a Rachel McAdams e com o Ryan Gosling. Até a próxima.